TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo, agora são 3h09 e você vai ver a reunião da Comissão Especial de Estudos que trata sobre o desenvolvimento do distrito do Campo Grande. Hoje na pauta, o programa Primeira Infância. Acompanhe na presidência do vereador Cecílio Santos. Boa tarde a todos, a todas. Quero agradecer aos nossos convidados, às nossas convidadas, esta reunião, que é a 9ª reunião da Comissão Especial de Estudos, que é através do requerimento 194/2021, processo 233546. Nesta tarde, a gente recebe aqui o coordenador do programa Primeira Infância, Tiago Ferrari, e também a Daniela, que compõe a comissão de estudos, de organização aí do plano da primeira infância. Quero agradecer aos vereadores que compõem comigo aqui essa comissão, o vereador Paulo Búfalo, na relatoria da nossa comissão, a vereadora Débora Palermo, que também está presente aqui de forma remota, e o vereador Carlinhos Camelô também compõe a comissão, todos estão participando dessa reunião de forma remota. Declaro aberto, então, os trabalhos da nossa comissão. Quero mais uma vez agradecer a todos e, como o primeiro item da nossa pauta aqui, antes de passar para as considerações dos vereadores, a saudação dos vereadores, quero pedir a vocês que deem aí um ok para a prorrogação dos trabalhos da nossa comissão. Nós estamos requerendo à presidência da casa que informe ao plenário da prorrogação dos trabalhos da nossa comissão, por igual período. Nós temos 90 dias, estamos chegando aí quase aos 90 dias, de 1º de junho, e estamos nesta reunião, então, aqui, deliberando para a prorrogação dos trabalhos por mais 90 dias. Peço aos vereadores, então, que, para cumprir o regimento, possam se manifestar a respeito dessa primeira deliberação e também fazer a sua saudação inicial. A você que está nos acompanhando pela TV Câmara, nosso muito obrigado, que está acompanhando pelas redes sociais também, e você pode fazer pergunta, pode mandar o seu questionamento através do WhatsApp ou através do e-mail. Eu lembro o e-mail para você que está nos acompanhando, é comunicacão@campinas.leg.br, tá certo? Você que está nos acompanhando por aí. E o WhatsApp eu informo para você já, tá? Assim que chegar aqui eu anuncio para você que está nos acompanhando e queira mandar a sua pergunta pelo WhatsApp. Quero agradecer a todos e a todas que estão nos acompanhando, também a TV Câmara, que nos possibilita fazer a transmissão desta reunião, e o cerimonial da Câmara, que também nos ajuda a manter aqui a ordem e organizar os trabalhos. Quero, então, passar a palavra ao vereador Paulo Búfalo. Boa tarde, vereador Cecílio, vereadora Débora, ao Tiago Ferrari, ex-vereador da casa, coordenador do projeto Primeira Infância, a Daniela, técnica, que vai nos acompanhar aqui também, o vereador Carlinhos Camelô, me desculpa, está aí presente também. Estou olhando aqui pela lista, a Isabel, que está nos acompanhando, e ao Ayrton, que também está aí, o Ayrton Júnior. Cecílio, acho que nós já tivemos oportunidade de falar um pouco a respeito do papel dessa comissão, várias vezes, nas várias atividades aqui nós procuramos destacar que, embora tenhamos assim um olhar para o distrito do Campo Grande, muito daquilo que está sendo produzido, levantado pela comunidade diz respeito ao conjunto da cidade, Então, conhecer um projeto voltado à infância de determinada região, nesse caso, um projeto específico para o Bassoli,
nos traz um aprendizado assim para atuar em outras frentes na nossa cidade. Por isso, quero agradecer assim, a disposição dos convidados, convidadas em expor os fundamentos assim, do projeto. E, por outro lado, sabemos que eles produziram assim, um certo diagnóstico socioeconômico ali da região, o que nos interessa também conhecer para poder fundamentar o relatório que nós estamos formulando, né? Por isso é tão importante que eles estejam aqui conosco hoje. Eu estou numa expectativa aqui de poder ouvir essas informações aí dos convidados, convidadas. Me desculpa, sobre a deliberação, eu voto favorável ao requerimento aí, a apresentação do requerimento de prorrogação do prazo dessa comissão. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. E você que está nos acompanhando pela TV Câmara, eu fiquei devendo a informação sobre o número do WhatsApp, né? Então, vou passar aqui para você que está nos acompanhando pela TV, pelo YouTube ou pelos canais das redes sociais, o telefone para você mandar a sua pergunta, fazer a sua interação conosco, que é muito importante, é o telefone 19 97829 3776. Vou repetir, 19 97829 3776. Também está aparecendo na sua tela, né? Você pode anotar, gravar no seu celular e nos mandar aí a sua mensagem, a sua pergunta, sua contribuição. Muito importante, a gente recebe com muito carinho a manifestação do público. Então, quero passar a palavra para a sua saudação e também a sua manifestação em relação à deliberação do requerimento, da vereadora Débora Palermo. Boa tarde, vereador Cecílio, presidente. Parabéns mais uma vez pela condução dos trabalhos, por essas reuniões. Boa tarde, vereador Paulo Búfalo, nosso relator nessa comissão. Boa tarde, Tiago Ferrari, vereador Carlinhos Camelô, Daniela, meu sempre colega e parceiro de muito trabalho pela infância, Ayrton Júnior. Boa tarde, Bel. Acho que eu não esqueci ninguém, né? Eu digo que com muito... Primeiro, pela deliberação, né? O meu voto é favorável, viu? Pela continuidade dessa comissão, por um maior prazo, então é favorável. E quanto à reunião de hoje, eu fico muito feliz, né? De a gente poder estar falando sobre essa lei da primeira infância, com um olhar especial por essa região noroeste, região do Campo Grande, principalmente ali no Bassoli, porque a gente sabe da importância dessa lei, né? Dessa lei federal, que foi 2012, né? Ela foi sancionada, em 2019 em estadual, ela veio como lei estadual, depois em Campinas foi construído, né? Esse PIC, né? Programa da Primeira Infância Campineira, com seus eixos temáticos, suas diretrizes, que são muito importantes para garantir aquilo que a gente vem há anos, né? Dizendo e brigando, né? A prioridade absoluta prioridade nas políticas públicas para as crianças e adolescentes de todo o país, eu acredito, né? E principalmente com olhar na primeira infância, do 0 aos 6 anos, para a gente garantir políticas públicas efetivas para que elas possam, desde a sua gestação, elas serem atendidas em todas as suas necessidades. Então, essa lei vem muito de encontro a isso, e eu fico muito ao encontro, né? Muito ao encontro a essa necessidade das crianças, né? E de suas famílias, porque elas estão ali dentro das suas famílias, e as mães precisam trabalhar, os pais, e essas crianças precisam estar em espaços protegidos, sendo atendidas não só por obrigação de lei, mas com qualidade. Eu sempre falo isso, porque não é só o atendimento, mas tem que ser com qualidade. Então, eu estou muito satisfeita e muito curiosa em ver, né, a apresentação desse plano ali para o Bassoli, esse levantamento de dados e o que será apresentado para as nossas crianças ali.
Eu desejo uma boa reunião para todos e o que eu puder colaborar, eu estou aqui. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Débora. Hoje esse tema é uma sugestão da vereadora, da gente trazer, como ela bem mencionou, como trabalha, tem uma atenção especial para o tema da primeira infância. Estamos aqui, todos com muita satisfação de receber o Tiago, a Daniela e os demais componentes da comissão para nos passar essas informações, assim como também os representantes do Conselho Tutelar, que certamente têm informações sobre a primeira infância na região noroeste e na cidade. Quero passar a palavra ao vereador Carlinhos Camelô para a sua saudação inicial e também a manifestação a respeito da deliberação e do requerimento. Vereador. Boa tarde, presidente Cecílio, presidente dessa comissão, ao relator Paulo Búfalo, a Débora Palermo, ao sempre vereador Tiago Ferrari, a Daniela, a Isabel e o Ailton. Sejam bem-vindos a essa casa, a esse debate. E sou a favor da deliberação aí, favorável também que prolongue por mais um tempo a comissão, até mesmo porque, Cecílio, eu gostaria aqui de parabenizá-lo pelos trabalhos que tem feito através dessa comissão, entendeu? Os debates aqui que estão sendo feitos, as propostas que estão sendo colocadas através dessa comissão. E gostaria aqui ansioso também, em ouvir os nossos convidados aí, em saber o que nós temos para aquela região, como a Débora falou, pessoas que ali precisam, na região do Passoli, tanto as crianças como as mães também precisam. Então, estamos ansiosos aqui para saber o que nós temos ali para aquela região. Valeu? Obrigado, vereador Carlinhos. Muito bom contar com a sua participação sempre conosco aqui. Quero, então, dizer que está aprovado o requerimento que apresentamos, para a prorrogação dos trabalhos e, então, vamos seguir aqui a nossa pauta, passar aos nossos convidados para que possam nos apresentar aí as informações, os dados sobre o programa Primeira Infância na cidade de Campinas, fazendo aí um recorte geográfico, para a região noroeste do Campo Grande, região do Campo Grande. Quero agradecer ao Tiago Ferrari, que compõe a comissão e coordena a comissão, e pedir que a Daniela Almeida, que é arquiteta, faça então aí uso da palavra, fazer a apresentação. Em seguida, Tiago faz aí as considerações. É isso, né, Tiago? Você quer fazer uma introdução? Perfeito. Não, perfeito. Pode ser claro. Tá, perfeito, pode ser claro. Então, Daniela, você tem a palavra. Boa tarde a todos e todas. Agradeço em nome do secretário Renato, secretário de Planejamento e Urbanismo, que recebeu o convite, e da minha diretora, Carolina Baracá. E eu, como arquiteta da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, vou falar brevemente do que a gente trabalha sob a ótica do Plano Diretor, que é a Lei Complementar 189 de 2018, que traz como estratégia o desenvolvimento orientado pelo transporte, uso misto na cidade, e um olhar muito cuidadoso, orientando para que todas as políticas públicas olhem para os espaços públicos como o grande local da potencialidade do desenvolvimento das pessoas, das relações sociais. E, nesse sentido, logo após a conclusão do plano diretor, a gente teve a oportunidade de fazer uma aproximação do nosso trabalho de planejamento com os trabalhos desenvolvidos pela Micro Intersetorial 2 Noroeste, ali da região do Satélite Íris. Desde 2019 a gente vem acompanhando. Nesse meio de tempo também, agora no começo de 2020, nós fomos indicadas, eu e a Rafaela. A Rafaela, na verdade, ela é a titular, eu sou suplente dela, no Comitê de Implementação do Plano pela Primeira Infância Campineira. E a gente, enquanto representantes da Secretaria de Planejamento, a gente vem também tentando contribuir sempre com esse olhar sobre as questões relacionadas aos espaços públicos. A gente sempre defende que uma cidade boa para a criança é uma cidade boa para todos.
E Campinas agora integra a Rede Urba 95, que é uma rede apoiada por uma organização holandesa, a Fundação Bernard Van Leer, e tem feito um processo de qualificação dos técnicos da Prefeitura Municipal, né, e de outras cidades que compõem a rede, para olhar a cidade a partir do olhar de uma criança de 3 anos, né? O 95 significa 95 centímetros, que é a altura média de uma criança de 3 anos. Então, se a gente produz um espaço público que é adequado para essa criança, ele é adequado para os adultos e, inclusive, para as pessoas que também têm questões de mobilidade reduzida. Então, nesse sentido, a gente tem aprendido muito, tem tido a oportunidade de aprender bastante. E na convergência dos trabalhos do plano diretor, que já estava olhando para a questão da região noroeste, né, e com os trabalhos que a gente vem compondo no comitê do plano Primeira Infância, esse ano Campinas, como na verdade foi um concurso, né, um chamamento internacional, aberto a todas as cidades do mundo, com acho que mais de 500 mil habitantes, se não me engano, da Fundação Bloomberg, que chama Desafio Global dos Prefeitos. E a gente, então, enquanto Comitê do Plano pela Primeira Infância, aceitou o desafio de pensar alguma proposta de qualificação para um território da cidade. E como é olhar para a primeira infância, esse é o foco da proposta. Não é um projeto, né, ainda, só eu vi que tem uma expectativa, mas ainda não existe um projeto, né? É muito mais um exercício de discussão intersetorial, que foi a primeira etapa desse concurso, que foi finalizada em março. Então, a gente, olhando para o território de Campinas, com esse olhar convergente do plano diretor, que já olhava para a região noroeste, sabendo das suas vulnerabilidades, né, e da importância do município ter ações bastante efetivas para esse território, e mais as questões relacionadas à vulnerabilidade na primeira infância, que também a gente sabe que são bastante significativas nessa região. O comitê decidiu olhar e produzir uma proposta na região noroeste. A gente tinha dois territórios, né, com possibilidade de desenvolver alguma proposta. Um que a gente discutiu foi na região do Satélite Íris e o outro na região ali do Itajaí Bassoli. Por conta de uma série de questões, inclusive do próprio lixão da Pirelli, que enfrenta, né, todo um processo que ainda tem que passar por um processo de descontaminação e tudo, o prefeito decidiu que a gente desenvolvesse, então, um projeto ali na região do Itajaí Bassoli. Tudo a partir do Plano do Verde, que foi desenvolvido pela Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, e dos projetos que eles têm para parques lineares. Ainda não são também projetos executivos, são pré-projetos, né, mas eles já têm uma série de territórios delimitados para implantação de futuros parques, e um deles era na região do Itajaí, então foi o nosso ponto de partida, né? Pensar num grande território âncora, que ali no Itajaí já tem as hortas, né, comunitárias, que são inclusive referência para o município. E foi a partir desse olhar que a gente trabalhou durante praticamente 2 meses para poder submeter essa proposta à Fundação Bloomberg. E só vou falar bem rapidamente, depois o Thiago vai, acho que, falar mais. O que a gente pensou foi muito no sentido de qualificar o território, então, olhando a criança até 6 anos, com 3 olhares diferentes. Um da qualificação dos espaços de convivência social dessa criança, então, em relação a uma proposta de um parque que pudesse oferecer lazer para as crianças e para suas famílias, qualificação de praças ali do entorno e de percursos seguros para as crianças e seus cuidadores chegarem às escolas. Também a questão da geração de renda, que é fundamental ali, já existe, né, uma coisa encaminhada de uma cooperativa de reciclagem, mas a gente agregou também uma proposta junto com o pessoal da segurança alimentar para uma horta comunitária.
E o terceiro, que é a articulação dos serviços prestados ali na região, dos serviços públicos prestados na região por saúde, educação, assistência, cultura, esporte e lazer, para que se faça um olhar e políticas integradas de oferta de serviços para as famílias dessas crianças. Acho que, assim, basicamente era isso. E agora a gente submeteu a proposta em março. Em junho, final de junho, começo de julho, a gente deve ter uma resposta, porque como esse concurso ele foi global, vão ser escolhidas 50 cidades para desenvolver com a consultoria da Bloomberg a segunda etapa do processo. E se Campinas for contemplada como uma proposta vencedora, aí a gente vai receber um recurso para poder implantar algumas das políticas aí que a gente discutiu intersetorialmente. Então, nesse contexto, né, foi um exercício de discussão intersetorial na esfera de planejamento de várias políticas públicas e que a gente tem visto, a partir do sucesso que a gente tem reconhecido nas micro-intersetoriais no território, como isso é potente, e é isso que a gente tem trazido também para as questões de planejamento e do plano pela primeira infância. Obrigada. Obrigado, Daniela. Muito bom os seus esclarecimentos. Passo a palavra, então, ao Tiago para os complementos. Olha, boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Cecílio. Boa tarde, telespectadores da TV Câmara. Débora Palermo, vereadora, uma grande defensora dos direitos da criança. Tenho aprendido muito com ela. Parabéns, Débora. Você tem levado com muita firmeza e com muita assertividade essa bandeira. Meu amigo Carlinhos Camelô e meu companheiro, amigo também, vereador Paulo Buffo. Cumprimento a Ayrton também. Bom, a Daniela foi muito feliz quando ela fez essa introdução, porque a gente está participando do concurso e nessa primeira fase a gente faz uma amostra e uma visão mais institucional. Mas eu achei por bem a Daniela começar essa introdução, porque eu acho que o mais importante disso tudo, quando a gente está falando da região noroeste, a gente está falando numa das regiões mais vulneráveis da nossa cidade. Então, e aí é importante a gente olhar o PIC e a primeira infância. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas não têm a noção da grandeza e da importância da primeira infância para nós, na vida das pessoas. De 0 a 6 anos, que é considerada a primeira infância, é onde é desenvolvido 90% do cérebro. É lá que são criadas e formadas as janelas de oportunidades que eles falam. É ali que a gente vai dar oportunidade para o ser humano crescer, para o ser humano se desenvolver, e é ali que é formado o caráter da pessoa. É nessa fase que a gente coloca os valores, o caráter da pessoa. Então, quando a gente está falando do PIC, a gente está falando em medidas protetivas para essas crianças. A gente está falando, como bem lembrou a Débora Palermo, na absoluta prioridade, que é uma garantia constitucional para todas as crianças. É um direito. De todos os direitos que tem na Constituição Federal, a primeira infância é considerada a absoluta prioridade que a gente tem que ver. Ela está na frente de todos. E a gente tem que fazer isso valer a cada momento aqui dentro da administração pública, dentro do legislativo. Então, o PIC, ele busca construir políticas públicas que protejam a criança, busca construir políticas públicas com o olhar da criança. A Daniela foi muito feliz quando fala de uma instituição que é a Urban 95, que parte do princípio de olhar a cidade a partir de 95 centímetros. Por quê? Parte da seguinte premissa: se essa cidade acolher uma criança de 95 centímetros, der condições para ela circular, para ela viver, ela está acolhendo todo mundo. E é aí que o PIC busca. Ele busca uma cidade mais cidadã,
uma cidade que enxergue, que contemple, que acolha a criança. E quando a gente fala em criança também, é importante, e eu estou fazendo toda essa introdução porque tudo isso foi levado em consideração para a construção dessa apresentação do desafio do Mayors Challenge. Então, tudo isso levava a olhar a criança e olhar os cuidadores dessa criança também. A gente parte do seguinte princípio: a gente está cuidando de gente cuidando de gente. Então, o cuidador precisa ser cuidado, né, Débora? Você sabe muito bem que um cuidador que não foi cuidado, um cuidador que tem as suas dores, as suas mazelas, ela transfere muitas vezes para a criança. Então, não adianta só olhar a criança, tem que olhar todo o entorno da criança. E essa é a grande riqueza do projeto. Ele olhou uma região, partiu de um território, partiu de um olhar que, como a Daniela disse, de um projeto que já existia da Secretaria do Verde, e quando as pessoas começaram a entender que o foco era a criança, a questão intersetorial começou a ser construída naturalmente. A gente viu que, para cuidar da criança, a gente precisa cuidar da geração de rendas dos cuidadores dela. A gente precisa, principalmente, ter uma cidade que as crianças vivam como crianças, que elas possam ter as infâncias delas, ter onde brincar, ter um lugar saudável. A gente no PIC, a gente costuma dizer que uma praça com criança é o reflexo de uma região saudável, porque se a criança está lá, é porque não tem violência, ela não está exposta à violência física, ela não está exposta à violência de uso de drogas, e ela está conseguindo circular e chegar até esse local. Então, tudo isso foi considerado para a gente poder apresentar isso. Como eu havia falado para vocês, se nós formos classificados, a gente vai ter uma visão mais detalhada, mais operacional de como a gente vai transformar essa região, vai transformar essa área, mas sempre partindo do pressuposto do cuidado com a criança, do cuidado com as pessoas que cuidam das crianças, e também uma outra visão que a gente usou, que o próprio Plano Nacional da Primeira Infância e o PIC traz, é de ouvir as crianças. Então, as crianças têm muito a dizer. Vou remeter de novo a você, Débora, que tem um histórico, as crianças sabem muito mais do que a gente imagina. Elas têm uma sensibilidade de perceber as coisas dentro da família e no exterior que elas convivem. Então, seja o bem ou seja o mal, e a gente precisa cuidar dessas crianças. Então, a gente também, dentro desse projeto, a gente quer ouvir as crianças para apresentar essas propostas. Então, quando a gente fala do PIC e a gente falou desse projeto, a gente partiu de algumas perguntas. O que nós queremos para as nossas crianças? A gente quer as crianças em ambientes saudáveis, em que elas possam viver as infâncias delas. E a gente começou a ver quais desafios a gente tem. É o desafio da territorialidade, é o desafio da vulnerabilidade, é o desafio de fazer chegar ao Estado, e é por isso que hoje a gente está aqui. Muito feliz pelo convite, porque nessa construção é importante, é fundamental, tanto a presença da Prefeitura, do Estado, como de uma Câmara, da participação da sociedade e da participação da população local. Então, sendo breve, o nosso olhar, a nossa construção, que a princípio foi territorial, olhando a região mais vulnerável que a gente enxergava, que é a região noroeste, partimos de duas regiões, onde, em decorrência como a Daniela disse, das questões da contaminação da Pirelli, a gente achou que era importante a gente ser pragmático e ter uma região onde a gente pudesse aplicar essas políticas que pudessem transformar uma realidade, que essa realidade pudesse servir de modelo para outras regiões da cidade. Então, foi esse o desafio. Hoje, as pessoas estão
Olha, a gente discutiu muita coisa, foi muito rico a discussão, mas a parte mais operacional, mais minuciosa, a gente ainda não colocou no papel, que isso daí é uma segunda fase do concurso. Se a gente for classificado, aí a gente vai ter que detalhar isso. A gente é orientado também por técnicos dessa entidade, que é uma entidade do exterior, e sendo classificados, a gente vai ter uma verba de $1 milhão para aplicar nessa região. Mas nós tomamos os cuidados também para que, independente de ter essa verba ou não, que a gente possa, a partir dessas discussões, a gente ter ações factíveis, que não dependam de outras verbas, mas que a gente possa estar construindo ações que possam mudar a realidade dessas crianças e, consequentemente, dos cuidadores dessas crianças e dessa região. Então, sendo breve, cortando meu discurso, minha fala de 2 horas e meia que eu tinha, presidente, é basicamente isso que nós construímos, mas é muito importante vocês darem espaço para a primeira infância nesse debate que vocês estão fazendo assim, com muita seriedade, com muita serenidade também nessa comissão de estudo. Então, só tenho que parabenizar vocês e, em nome da primeira infância, agradecer a oportunidade de deixar registrado aí que vocês também olham elas com um olhar zeloso e cuidadoso. Então, é essa a nossa fala. Obrigado, Tiago. Sempre vereador Tiago Ferrari, né? Agora coordenando esse programa, esse projeto importante para a primeira infância. Sem dúvida nenhuma, a casa, nós da comissão, a partir das propostas que a vereadora Débora Palermo nos fez, de pronto a gente já entendeu que é importante, sem dúvida nenhuma, olhar e acolher, né, as crianças. A primeira infância, sem dúvida nenhuma, é prioritária para o município, para a gente também aqui. Quero, então, passar a palavra para também nos trazer informações sobre a primeira infância, sobre os adolescentes na região noroeste, os integrantes do Conselho Tutelar que atuam naquela região. Quero agradecer muito a presença do Ayrton e da Anália, e de pronto passar a palavra à conselheira Anália, para que faça aí as suas considerações, em seguida o Ayrton. Fecha. Anália? A Anália está por aqui. Eu estou vendo que ela está com a câmera desligada. Não sei se ela já está em condição de falar. Então, a gente segue com o Ayrton. Acho que depois a Anália faz a sua fala. Pode ser, Ayrton. Você está com a câmera aí. Pode, então, seguir contigo. Tá joia. Primeiramente, boa tarde a todas, todos e todas que nos assistem nesse momento. Parabenizar publicamente, né, as pessoas que eu conheço no pós-eleição. Então, Cecílio, parabéns pela sua eleição. Isso não é atrasado, porque é sempre gostoso ganhar parabéns, né, Débora? Encontrei com a Débora na reunião do Ministério Público, parabenizei. Companheiro Paulo Búfalo, de luta, parabenizar aí. E Carlinhos Camelô, eu nunca tive a oportunidade de conversar com você, mas um prazer estar aqui com você nessa roda. A Daniela eu encontrei numa reunião de intersetorial na Noroeste, o Tiago eu encontrei outro dia numa reunião da educação. E aí eu já vou na direção da educação, né? Eu, como conselheiro da região Noroeste, estou nesse território há 3 gestões, nasci nesse território, então eu conheço desde a ponta do Jardim Garcia, de onde eu nasci, até o Campina Grande. Minha mãe foi professora e diretora no território, então conheço um pouco dali. E aí, quando a gente fala do PIC, eu puxei aqui na internet os princípios. Então, a criança como indivíduo único e sujeito de direitos, respeito à diversidade étnica, cultural, religiosa, de gênero e geografia,
a criança como ser integral, a prioridade absoluta dos direitos da criança, a garantia da prioridade absoluta nos recursos, programas e ações para as crianças de 0 a 6 anos e garantia de atenção da família, da sociedade e do Estado. Eu não vou falar sobre adolescente, eu vou me atentar ao PIC mesmo, a criança, tá joia? E dizer que o Campinas ainda viola direito de criança no território noroeste, quando eu não tenho vaga para essas crianças na creche. Se a gente quer falar de primeira infância, então a gente tem que falar de creche, e não existe creche suficiente na região noroeste para criança e adolescente. Já peço desculpas porque eu vou trazer aqui os problemas, porque é o que chega no conselho e a Débora me conhece e sabe muito bem o que chega aqui. Então a gente está aqui também, a gente sorri, mas infelizmente o que chega no conselho não são rosas, são espinhos. Então, nós não temos vaga de creche integralmente para todas as crianças da região noroeste de Campinas. Eu não tenho praças de esporte para crianças e adolescentes na região noroeste de Campinas. O Bassoli, por estar sendo visto nesse programa, e já vou aproveitar aqui de antemão, parabenizar toda a população do Jardim Bassoli, que lutou e muito para ter um CRAS e que não foi fácil, porque isso gira desde a da antiga gestão de conselho. Na verdade, o CRAS do Bassoli já deveria ter chego desde quando o Bassoli foi construído, né? Então, ele demorou muito, mas que bom que chegou, mas aquilo foi com muita luta da população do Bassoli. Foi com muita luta, com muita discussão, Cecílio sabe do que eu estou falando. Então é importante a gente parabenizar aquele povo de dentro do Bassoli que lutou bastante para ter o CRAS dentro do Bassoli e que esse CRAS é que faz também com que a gente possa garantir a primeira infância para crianças de 0 a 6 anos, quando a gente está falando de pessoas que entram em programas de transferência de renda. Eu falei um pouco sobre as creches, falei sobre os centros de saúde, centros de saúde não, desculpa, falei sobre os parques, praças de esporte. Acredito que a gente tem que olhar também para os centros de saúde, mas não vou me ater a isso. É uma pena que, através de um programa, é uma pena que o Poder Executivo tem que entrar num programa para poder arrecadar dinheiro, para poder, então, investir em criança e adolescente na cidade. Porque o parágrafo único do ECA diz o seguinte: a garantia de prioridade compreende, porque criança é prioridade, né, Débora? Então, vamos lá. A primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Existe uma incoerência quando eu tenho que entrar num programa para poder ter dinheiro, tendo em vista que o artigo, que a letra C diz que é preferência na formulação. Se tem preferência na formulação, não precisaria nem entrar para concorrer num concurso para poder ter dinheiro para investir em criança e adolescente na primeira infância. É uma crítica que eu faço, que daí é onde eu mexo no legislativo, é onde eu mexo no executivo, e a gente precisa fazer essa discussão. E D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e adolescência. Está escrito aqui, ó, no ECA. Então, eu fico muito feliz, como conselheiro da região noroeste por 3 gestões, em saber que vão chegar a $1 milhão, quem sabe, para um território, mas vale lembrar que ainda existe uma dívida. Porque são políticas públicas que vão fazer com que essas crianças, com que o PIC realmente seja efetivado, mas não através de entradas em programas como esse, e não estou desmerecendo o programa. Eu estou dizendo, sabe o quê? De um pacto intersecretarias, porque a Daniela falou de uma rede. Né, Daniela? Você falou de uma rede, né, entre saúde, assistência social, educação. Já existe dentro do CNDCA um projeto para falar sobre um pacto intersecretarias que seria, então, você fazer por lei
com que as políticas públicas tenham realmente o compromisso na proteção com criança e adolescente. A Débora sabe do que eu estou falando também, porque dentro do CMDCA acontece essa discussão. Mas, enfim, gostaria de parabenizar vocês todos. Eu sei que a Débora é de luta, porque eu trabalhei junto com a Débora e a gente lutou bastante com relação à questão de criança e adolescente. Como eu conheço o Paulo, também conheço o Cecílio. Eu só não vou falar do Carlinhos, porque eu nunca conversei com você, Carlinhos, mas sei também que você faz seus corres aí dentro. Então, assim, espero que isso prospere, mas mais do que isso, eu espero que o executivo da cidade não olhe somente para entrar em concursos para arrecadar. A gente precisa começar a pensar realmente em criança como prioridade. E pensar em criança como prioridade é ter leis que vão fazer com que a criança seja prioridade, apesar de que o ECA está aqui. Aí a vontade política, eu não tenho gerência sobre isso, aí é com vocês. Mas muito obrigado, viu? Paz a todos. Obrigado, Ayrton, conselheiro na região noroeste, atuante, um profundo conhecedor da região do Campo Grande, e ele faz este diagnóstico, certamente com base no conhecimento e nas apresentações de queixas, né, que recebe, como ele mesmo mencionou, no Conselho Tutelar. É importante, inclusive, para dar embasamento, não é, a esta comissão, e no relatório certamente a gente trabalhará com essas questões, porque a política pública, para todos os setores, né, tem as suas dificuldades, mas é preciso ter esse diagnóstico preciso, porque isso embasa e justifica ainda mais esta ação efetiva no território. O Tiago está pedindo para fazer um contraponto. Tiago, eu posso só passar para a Anália, para ela completar as informações, e aí eu já volto contigo, pode ser? Obrigado, meu caro. Então, com a palavra, a conselheira Anália. Boa tarde. Desculpa, demora mais. Conselho é isso, né? Tem seus imprevistos. Bom, sou a Anália, conselheira também da região noroeste. Quero saudar a todos da comissão, a Débora, a Cecílio, Carlinhos, todos que estão presentes. E pegando um pouco a linha do Ayrton, e daí para falar em números, na nossa região tem o último levantamento feito pelo Ministério Público são 2.500 crianças fora da creche. Isso nos diz muito a respeito da proposta do próprio PIC, né, de como o município encara hoje a política para a infância e sobre o que está previsto em lei, que o Ayrton bem nos trouxe. E daí eu fico aqui imaginando quando o Tiago, né, traz essa reflexão para nós, o que nós queremos para as nossas crianças. Começar a tratar as crianças como sujeitos de direitos já seria um grande avanço, né? Já seria um grande avanço porque você olharia, né, nessa primazia da infância, que ela é determinante, ela é fundamental. Eu, como como mãe, entendo a diferença, né? Tenho essa percepção da diferença do que é uma criança que tem a sua primeira infância garantida, com todos os desenvolvimentos, os estímulos, enfim, os acessos, e aquela criança que não tem, né? Porque é muito comum, embora pareça estranho, mas uma criança aos 7 anos não ter, por exemplo, habilidades para comer sozinha, né? Não saber se alimentar, né? Falando de uma criança de 7 anos, não ter o desenvolvimento da fala garantido por uma questão de convivência, né? Daquela criança que só convive com adultos, que não tem esses estímulos, que não tem a sua socialização garantida, e muitas coisas acabam se perdendo nesse processo. Mas falar sobre o que nós queremos para as crianças é também fazer uma análise, e daí eu faço uma provocação no sentido da qual é a creche, qual é a qualidade, né, dessa creche que o município está ofertando. Porque hoje nós temos realidade da criança que ela se desloca 17 quilômetros da sua residência para acessar
o que é seu por direito, que é acessar a educação infantil. Então, nós precisamos olhar, né, para a infância, para além do programa, porque a partir do momento que o município encarar as crianças como sujeitos de direitos e entender que o acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, né, ao parquinho, que não tem, é determinante no seu desenvolvimento. E falar da creche com qualidade, uma creche humanizada, respeitando a capacidade da lotação de uma sala, respeitando a capacidade frente aos recursos humanos, respeitando, inclusive, a capacidade e as limitações de logística de uma família entre o translado e o outro para acessar o seu direito, ele é determinante para a gente garantir o que nós queremos para as nossas crianças, que é ter uma primeira infância de qualidade. Eu quero aqui, aliás, fazer uma correção. Eu disse 2.500 vagas faltantes na região noroeste. Na verdade, são 2.500 vagas faltantes na cidade como um todo, né? Tendo aí algumas regiões que se destacam mais entre as suas necessidades, né, em relação às outras, mas é um déficit que falta na cidade inteira. Então, hoje nós trabalhamos com uma capacidade de atendimento às crianças em relação à creche abaixo da demanda. E esses números, eles são os números daqueles que manifestaram interesse. Mas nós sabemos muito bem que tem aquelas famílias que já são barradas e equivocadamente instruídas em não manifestar o interesse, não se colocar na fila de espera por uma desesperança já dada, e que esse número pode ser muito maior. Então, a realidade pode ser que esse número chegue a dobrar ou até mesmo a triplicar em relação às crianças fora da educação infantil hoje. Quero saudar a iniciativa, que é muito significativa para uma região, né, que nos últimos 10 anos cresceu para além, né, do conhecido no próprio IBGE, e se faz necessário pensar nos pormenores e no seu desenvolvimento como um todo, contemplando todas as áreas novas, né, como bem citado aqui, o Bassoli, mas tem tantos outros bairros novos que dentro desses últimos 10 anos foi se constituindo no território e trazendo consigo uma demanda que não é atendida pelos serviços públicos instaurados atualmente na região. E agradecer o convite a todos. Obrigado, Anália, conselheira, atuante também na região e conhecedora, né, dos problemas daquela região. Volto a palavra ao Tiago, ele pediu para fazer um complemento e aí depois, em seguida, a gente passa aos vereadores para as perguntas, os questionamentos que tiverem os nossos convidados. Tiago? Acho que é importante esclarecer algumas coisas. Não foi um concurso arrecadatório, foi uma oportunidade. A gente sabe que o poder público ele trabalha com limitações orçamentárias e que toda e qualquer oportunidade que a gente tiver que possa ajudar a gente a aplicar políticas públicas para a infância, no caso aqui o PIC, a gente vai participar sim, com certeza. Gostaria de dizer que eu conheço muito bem a região lá do Bassoli, tenho grandes amigos lá, a Gia, a Neuza, a Rose, o Carlinhos, várias pessoas, e tenho uma responsabilidade ali que eu acompanho desde a época que as famílias que eram de Barão Geraldo, lá do Piracambaia, foram para lá. E também tem ali numa creche o nome da minha mãe. Então, eu acho que é importante a gente entender que a gente está aqui para construir, a gente está aqui sabendo que tem muito para fazer. E que eu sempre disse para os meus alunos, e é importante a gente refletir um pouco. A gente tem a melhor Constituição do mundo e tenho certeza que a gente tem a melhor Plano Nacional da Infância, da Primeira Infância, mas ela fica no papel. E aqui
é um encontro onde a gente pode fazer a diferença. Eu acho que se todos que estão aqui, têm, de alguma forma, algo que nos une. E eu tenho certeza que o que nos une hoje aqui é lutar para que essa prioridade absoluta que está na Constituição possa valer. Toda vez que eu olho para minhas filhas, eu tenho 2 filhas e uma está na primeira infância, a gente vê a responsabilidade que a gente tem se a gente quer um país melhor, uma cidade melhor. Então, eu gostaria de dizer, o PIC está aqui para colaborar, para construir. A gente sabe que tem muitas, mas muitas deficiências, e que a gente está aqui para construir. E se a gente está aqui, é porque vocês sabem que tem essa demanda que a gente precisa superar. Então, Ayrton, o PIC está à disposição, e que a gente não tenha que ficar dependente de situações que vocês vivem, e que a rede protetora seja apenas uma rede protetora, não uma rede ativa que a gente vê todo dia, onde as crianças são violentadas em seus direitos, seja físico, seja intelectual, seja alimentar, seja psicológico. Então, só queria fazer essa colocação, que não é recadatório, e sim é mostrar que a gente precisa de tudo que for possível para que a gente possa transformar essa realidade. Era só essa a minha colocação. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado, Tiago. Quero consultar a Rafaela, também faz parte da comissão, né, de discussão, de organização do projeto, se ela tem alguma contribuição antes da gente passar aos vereadores. Rafaela, você quer fazer uso da palavra? Ela está com a câmera fechada, então não sei se ela está nos ouvindo, está nos acompanhando. Se ela tiver alguma contribuição, chamando, a gente a coloca aí para fazer uso da palavra. Ela disse que está sem câmera, ela escreveu aqui no chat, né? Mas tá bom. Então, se tiver alguma contribuição, pode nos passar que a gente vê como recolocar aqui. Tranquilo, sem problema. Então, quero passar a palavra aos vereadores, que vão, então, fazer aí as suas considerações a partir das falas e a partir dos dados que nos foi apresentado aqui. Podemos iniciar com o Paulo Búfalo? Tudo bem, presidente. Eu havia colocado aí tardiamente, se você quisesse começar pela vereadora Débora, mas tudo bem, eu vou fazer aqui as minhas contribuições. Eu vou começar pelas colocações dos conselheiros e depois falar especificamente do projeto. É importante, né, que nós tenhamos trazido os conselheiros que talvez hoje no cotidiano, assim, não só pela importância do Conselho Tutelar, mas eles talvez sejam um dos setores, assim, de maior, de dados, assim, mais refinados da política de atendimento, das demandas de política de atendimento. Porque, seja pelo fato de receberem isso, né, da procura frequente, seja pelo olhar que eles têm sobre o território, enfim, né? Então, eles trazem aqui 3 ou 4 conjuntos de demandas. Agora, o que eu acho que é central e será um bom instrumento seja para o nosso relatório, seja para o debate, para os debates que nós pretendemos fazer no plano plurianual, é essa questão da prioridade absoluta, né? Porque o município, ele acaba, é evidente, o município, o gestor, ele recebe muitas demandas, mas ele precisa, no campo da política, também tomar decisões,
Então, acho que esse argumento que sempre vem à tona e é importante que nós sigamos assim, reafirmando a infância, a questão da prioridade absoluta, é importante, né, para que a gente mantenha isso e faça disputa de recursos. Em relação ao projeto, né, nós tínhamos tido assim, a oportunidade de dialogar um pouco com o Tiago, né, já enxergando um pouco dos princípios. Eu em particular, assim, acho interessante que essa reflexão sobre um projeto para a infância tenha partido também desse olhar na questão ambiental. Acho que a gente precisa, de fato, qualificar o território onde a infância é vivida, onde ela está ativa, né? Então, acho importante. Também no aspecto desse olhar mais amplo para a questão da geração de renda. E nesse aspecto, eu queria inclusive aqui chamar a atenção aí do Tiago e da Daniela, que estão nesse processo de elaboração, para um aspecto que nós temos ouvido muito lá no distrito, Tiago e Daniela, que tem a ver com a geração de renda e a questão ambiental, que é o fortalecimento, a musculatura das cooperativas. Porque há um campo grande, né? Um campo de ampliação da coleta seletiva, da ampliação e incorporação de outras pessoas nas cooperativas, que dialoga com esse debate que vocês estão fazendo. E há um apelo das cooperativas. Eu trago um dado concreto aqui. Na semana passada nós ouvimos a Cida, né, lá da cooperativa Antônio da Costa Santos. Eles têm cerca de 28 diretos, né, cooperados, mais o pessoal da coleta. Eles nos informaram que trabalharam apenas 2 dias, porque a coleta diminuiu muito por conta da atuação, inclusive de clandestinos. Mas é gente que está buscando a sobrevivência também. Então, ou seja, é preciso um processo educativo para que, por exemplo, um determinado grupo de pessoas, uma comunidade, contribua fazendo a destinação direta para essas cooperativas, num entendimento que vai ser bom para a geração de emprego, para a questão ambiental da região, né? E vai na linha daquilo que vocês estão discutindo. E a outra questão que eu queria só contribuir, que eu acho que depois nós vamos prever no relatório, é que esse recurso, como é um concurso, está se buscando esse recurso nesse programa do Desafio Global dos Prefeitos, né? Vamos batalhar para poder trazer, que seja um recurso extra, né? E nós temos feito um esforço, assim, aqui nessa comissão, de escuta da comunidade. E o Tiago trouxe uma questão relevante, falou da ideia de escutar as crianças. Eu vou finalizar com isso. Quando começaram as primeiras experiências do orçamento participativo, um programa aí do Partido dos Trabalhadores, partido do nosso presidente aqui, que foi no Rio Grande do Sul, havia
uma linha do programa do orçamento participativo, que era orçamento criança. E quando foram, isso daí relato do próprio ex-prefeito e governador Olívio Dutra, né? Quando foram fazer essa escuta das crianças, foi assim, foi surpreendente, porque elas tinham na cabeça delas, dessas crianças, projetos muito interessantes que não eram pensados pelos adultos. Mesmo os adultos que estudavam a infância, né, no campo da pedagogia, da assistência, da saúde, não percebia aquela necessidade direta das crianças. Então, prepararam as crianças e, através de oficinas, elas trouxeram uma outra realidade. Então, avalio que é importante vocês aprofundarem essa combinação da discussão do território e da infância. Agora, e nos dizer também se é possível, no nosso relatório agora, nós colocarmos algo que possa ajudar que a cidade receba esse recurso, né? Então, além daqueles que nós pretendemos que o orçamento da cidade contemple, que a gente possa contar também com esse recurso extra aí nas políticas para o distrito do Campo Grande. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Então, eu peço desculpas à vereadora Débora, porque eu havia me organizado aqui para que ela fechasse aqui entre os vereadores as falas, né? Mas, diante aí a observação do vereador Paulo Búfalo, passo a palavra então à vereadora Débora, por favor. Obrigada, vereador Cecílio. Bom, eu tenho algumas considerações. Esse tema sempre me traz muitos questionamentos, muitas sugestões e muitas coisas para apontar, né? Primeiro, eu acho importante demais a questão do PIC, lembrando que o PIC ele é para a cidade toda, né? Ele é um plano para a infância campineira e ele deve ter esse olhar cuidadoso e protetivo para todas as crianças da cidade toda. Mas eu acho muito importante esse projeto, estar participando desse concurso, né? E eu torço muito e peço muito que a Deus que a gente ganhe, né? Que Campinas ganhe e venha esse recurso, né, para essa região do Campo Grande e que a gente possa ver tudo isso acontecer ali, né? É muito importante, eu acho que a gente pode sim trazer todos os tipos de verbas de fora, através de concursos ou de emendas, mas a gente não pode realmente deixar de pensar na prioridade absoluta como um plano de governo, né? Como uma política pública de primeiríssima urgência e atendimento, né? Eu sempre digo que criança e adolescente é absoluta prioridade, não é à toa. E comparo, e muitas vezes acho que vocês já ouviram eu falar isso, né? A construção de uma casa. Quando você faz uma casa com um alicerce bem feito, forte, com material bom, até podem aparecer rachaduras, a questão da manutenção da casa, mas a casa não cai. Agora, quando você erra no alicerce, aí nós temos aí a Daniela, né, que entende muito mais disso do que nós, mas quando você erra no alicerce da casa, você falha no alicerce, aí a tendência da casa é ruir. Então, a minha defesa, a minha vida toda foi pelas crianças, vocês sabem disso, 12 anos no conselho e mais de 25 anos como professora, e a minha grande paixão são eles, e não só por isso, mas por tudo que eles significam, né? O pessoal fala, eles são o nosso futuro. Não, eles não são o futuro, eles são o presente e o futuro, né? Eles estão aqui, nós precisamos cuidar deles hoje. Então, eu acho muito importante isso.
essa fala dos 95 centímetros, esse olhar sobre os 90, é muito rica e é muito... Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu acho que além de atender a criança, a gente atende o deficiente, o idoso, é um olhar muito bacana, muito importante, pensar nesse aspecto na construção de todos os equipamentos e de políticas públicas para a população, né? Quanto ao PIC, o que eu pensei no debate de hoje também, nessa questão do Campo Grande, Tiago e Daniela, ali nós temos uma APA, né, também. E a gente, aqui em Souza, nós temos uma APA também, e a gente luta, e agora conseguimos, né, através de contrapartidas, de uma escola ambiental. Porque eu acho que é muito importante a gente, desde pequeno, ensinar as crianças sobre o meio ambiente, a preservação, o que isso significa, né, numa sociedade, né? Quando uma sociedade sabe preservar o meio ambiente, ela tem melhor qualidade de vida, né? E eu acho que começam a mudar os posicionamentos enquanto cidadãos, né? A criança passa a crescer e exercer uma cidadania muito mais consciente e muito melhor. Eu acredito muito nisso, né? E quanto... eu fui anotando aqui. E quanto aos conselhos tutelares, eu achei excelente a ideia do vereador Cecílio trazer, viu, Cecílio, o conselho tutelar, porque eu estive ali durante 12 anos, né? E é isso que o Paulo falou. Os conselhos tutelares têm uma visão das falhas de toda a cidade onde há falhas de políticas públicas, e não só de criança. Porque onde a criança está inserida a família, está inserido o meio ambiente. Então, a gente trabalha ali, na verdade, com todas as políticas públicas, com todas as secretarias. E a gente sabe exatamente o que falta em cada lugar. Então, eu trouxe na reunião da Comissão da Criança e Adolescente os conselhos tutelares, né, e elaboramos um relatório do que falta para cada região, né, para encaminhar ao prefeito, aos secretários, porque a gente sabe disso, os conselhos tutelares sabem o que falta e o que é necessário na cidade onde há essas deficiências. Por exemplo, quanto à vaga em creche que a Anália trouxe, né? Nós fizemos uma reunião no Ministério Público uns dias atrás, que eu faço desde o conselho, eu já fazia parte dessa reunião, né? Sobre falta de vagas em creche. E suscitou esse número, essa questão de 2.500 vagas, né? De demanda reprimida. Mas isso também trouxe uma preocupação muito grande para mim. Porque quando eu estava no conselho, não antes da pandemia, vamos dizer, um ano antes da pandemia, a gente tinha um número muito maior, que era por volta de 5.000 crianças fora da creche. Aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. E a gente sabe que esses cadastros de vaga em creche, eles são feitos várias vezes. Então, qual a minha preocupação quanto a isso? Muitas famílias, os filhos deixaram de ir para a escola e essas mães pararam de procurar o direito à creche. Mas esse número 2.500, por exemplo, na região do Campo Grande, eu tenho certeza que são números subnotificados. Porque já tínhamos esse problema até antes da pandemia, porque muitos pais, muitas mães nem iam buscar o direito à vaga em creche porque sabia que não tinha vaga. Então, o que ele fazia? Ele batia na porta da creche e aí, não tem vaga, o pai vira, contrata uma senhora, uma mãe crecheira, ou deixa com a avó, ou deixa com o irmão mais velho. Aí aparecia uma denúncia no conselho e a gente ia perguntar por que seu filho não está na creche. Aí ela falava, olha, eu fui na creche e não tinha vaga. Aí eu estou pagando para uma senhora olhar, mas a senhora fez o cadastro? Não, eu nem sabia que tinha que fazer o cadastro. Então, essa questão da subnotificação, foi uma sugestão que eu dei ali no Ministério Público para o doutor Rodrigo, para a Secretaria de Educação, para o pessoal que estava lá, de fazer campanhas dizendo da necessidade, que é um direito da criança estar em creche e da necessidade de fazer o cadastro. Porque as famílias não estão buscando esse direito por conta da pandemia.
E aí esse boom, na hora que surgir esse número real, vai ser muito pior, porque às vezes a gente retrocede nessa política pública de construção de mais creches, de mais naves-mães, apesar de eu não gostar muito desse modelo de nave-mãe, sinceramente, porque o ideal, a gente que estuda a infância, nós que somos professores e que estudamos a infância, o ideal é ter aquela creche pequena no bairro, próximo da família, onde a criança não é só um número. Ela é uma criança com nome, que tem mãe, que a mãe sabe quem é a professora, que a professora sabe quem é a mãe. Numa nave-mãe, com 500, 400 crianças, ela passa a ser um número. Mas ela não tem aquele olhar mais cuidadoso da família com a sociedade, mais próximo, a comunidade no entorno, cuidando junto, né? Então, eu acho que seria o modelo ideal, mas infelizmente nós moramos numa metrópole, né? Uma cidade muito grande, e temos esse problema que o Ayrton também trouxe, que eu fico muito preocupada sempre, né? Que é transportar essas crianças por 14 quilômetros para ir para a creche. E crianças muito pequenas. Então, eu sempre trago essa fala. Nós somos a voz dessas crianças, né? Eu faço questão de dizer, eu sou a voz delas. Eu só fui para a política por conta dessas crianças e por conta de tudo que eu vi no Conselho. Porque eles não podem estar brigando por políticas públicas. Se nós não o fizermos por eles vão continuar sendo deixados de lado. E não é nem, às vezes, porque não é esse governo, não é essa cidade, sabe? Essa questão do olhar, da absoluta prioridade para a criança, é quase que geral, né? A gente vê que não há investimento em educação de qualidade no nosso país, a gente vê que não tem esse olhar ainda, né? E eu acho que nós podemos passar e ter uma influência muito grande nisso e passar para que elas passem a ter esse olhar de ser destinação privilegiada nos recursos, política pública voltada para elas, desde os planos plurianual, planos de governo, nós temos que estar todo o tempo apontando a necessidade de proteger, de cuidar, mas cuidar mesmo, de verdade, desde a mãezinha ali grávida, da concepção, com vitaminas que ela precisa, ferro, atendimento médico, acompanhamento, porque faltou, enquanto a criança está sendo gerada, faltou algumas vitaminas, faltou algumas substâncias que a mãe precisava ingerir, a criança já nasce com algumas deficiências. Então, é muito maior do que a gente pensa, para mim é prioridade absoluta e é por isso que eu pedi para o presidente trazer essa pauta, viu? E eu agradeço, Cecílio, da primeira infância para que a gente possa estar aí apontando, né, a questão da falta de esportes. Eu sou professora de educação física, eu sei a importância do esporte na vida de uma criança, não só para a saúde física, mas a questão da regra, do limite, o jogo, a atividade física, ela traz isso, ensina a criança a cumprir regra, ensina a criança a cumprir limites, a respeitar o outro, tudo isso o esporte traz, e nós precisamos equipar nossas praças públicas, né, de esporte, nós precisamos construir praças de esporte com atividades no contraturno escolar para essa criança estar ali desenvolvendo um esporte ao invés de estar sendo cooptada pelo tráfico. Então, são coisas que não são tão caras, mas a gente precisa apontar para o poder público, né? Às vezes o prefeito deixa de fazer, não porque ele não liga para a criança, não quer, mas porque a gente deixou de apontar a importância disso e pedir essas políticas públicas. Então, presidente, eu agradeço muito. Essas reuniões têm sido todas muito ricas, né, dessa comissão. Parabenizo mais uma vez o Cecílio por isso, né? E me coloco à disposição sempre de vocês para o que precisar, tá? Para colaborar, contribuir. Parabenizar o Tiago, a Daniela, que estão aí debruçados sobre esse projeto. O que precisar, eu estou à disposição. Muito obrigada a todos. Obrigado, vereadora Débora Palermo, conhecedora aí do tema, né, e entusiasta também. Isso que eu acho bacana, né, não é só conhecer o tema, mas é se dedicar com amor, com carinho. Isso é muito bacana.
Passo a palavra ao vereador Carlinhos Camelô para as suas considerações, vereador. Senhor presidente, queria aqui parabenizar a todos os conselheiros que fomentou o debate aqui, né? Acrescentou várias necessidades que apontaram. Também parabenizar a vereadora Débora Palermo aí, que é o tema dela, que fala com propriedade, com entusiasmo, com vontade de resolver. Eu acho que é isso. Hoje nós temos aí as nossas crianças, que é o nosso futuro, como a Débora falou, nosso presente e o nosso futuro também. A criança, ela tem que ter o espaço dela, ela tem que ter políticas públicas realmente para estar ajudando. Eu falo que essa comissão aqui, eu acho que é para isso. Quando o Thiago fala que depende de classificações, como o Paulo falou aí também, classificações para a gente ganhar essa verba aí, eu acho que é legal. Eu acho que se a comissão puder ajudar em alguma coisa, legal. E também falar de outra forma. Eu acho que através da comissão, o presidente, nós deveríamos aqui, temos várias necessidades nessas regiões, mas algumas nós devemos priorizar, entendeu? Não dá para a gente fazer tudo, mas priorizar alguma e conversar com o poder público, conversar com o executivo. De repente a gente consegue tocar algumas coisas que sejam necessárias aí de prioridade, entendeu? Através da comissão, através do esforço dos vereadores aqui, através do executivo também, para que a gente faça. E enquanto isso, a gente torce aí para que a gente ganhe essa classificação e esse $1 milhão vem para a gente fazer muito para a nossa cidade. E agradecer a todos aí, os conselheiros, mais uma vez agradecer o Cecílio por ter montado essa comissão, o presidente, ter montado essa comissão, que os debates são sempre necessários, um debate que fala sobre a cidade de Campinas aqui, entendeu? São comentadas várias necessidades, como foi falado aqui na questão de creches, de vagas nas creches. A Débora falou que 2.500, agora pode ser até mais, que eu acho que é mais, porque muitas das mães não estão procurando creche nessa época da pandemia, tem um certo medo, um certo receio. Então, eu acho que é isso. Essa comissão, vamos nos firmar, fazer aí, como ela foi prorrogada, ver as grandes necessidades que nós temos e a prioridade, e tentar tocar com a prioridade. Eu falo assim que é assim que nós resolvemos. Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas da cidade, mas se a gente começar a pegar com prioridade, entendeu, alguns temas, a gente consegue sim. Valeu, presidente, parabéns, um abraço a todos os conselheiros, a Débora, ao Paulo, um grande abraço ao Thiago Ferrari, que participou. E torço aí, Thiago, para que a gente consiga passar nessa classificação. Um abraço a todos. Obrigado, vereador Carlinhos Camelô. Com certeza, o senhor falou do diálogo com o executivo, certamente. Esse que nós estamos fazendo já é um diálogo com o executivo. Nas reuniões que nós fizemos, sempre tem representação da prefeitura e nós estamos, sem dúvida nenhuma, buscando sim esse diálogo. E vamos aprofundar, certamente, né, entendo o relatório, nós vamos buscar a interlocução com o prefeito no sentido de apresentar ao prefeito, né, o diagnóstico apurado pela comissão e que este diagnóstico possa fazer parte da elaboração do plano plurianual. Nós entendemos ser uma contribuição relevante da Câmara dos Vereadores e desta comissão, certamente. Quero também apontar algumas questões ou reforçar, que algumas já foram mencionadas, Tiago e os demais componentes aí do projeto. Um deles é a intersetorialidade. Acho fundamental destacar, reforçar que não percam de vista essa construção intersetorial, porque são vários olhares e a necessidade do envolvimento de outras pastas, né, de várias pastas do governo municipal para fazer o projeto chegar com qualidade à população. E aí, quando digo da população, o vereador Paulo Búfalo fez uma trazendo a memória muito oportuna, da escuta, né? Escuta daqueles que vão ser protagonistas do projeto, né? São as crianças, são os adolescentes, são os jovens. Então, é fundamental que o grupo de trabalho escute e nós nos colocamos à disposição para ajudar naquilo que for possível
a promover essa escuta qualificada, de tal modo que eles possam se sentir parte desde o início. É diferente quando você faz parte de um processo como um todo, você se sente corresponsável. Certamente eles vão valorizar não só os equipamentos, mas as ações que foram desenvolvidas naquele território, muito mais do que se apenas o poder público, o prefeito, a equipe chega e diz, olha, isso aqui é de vocês, é para vocês. Não, é construir juntos. Eu penso que isso é muito significativo e também é um processo educativo, sem dúvida nenhuma. A vereadora Débora falou sobre a escola ambiental. Eu sou técnico em educação ambiental. E aí, vereadora, ali nós temos o rio Capivari. E, infelizmente, não tem potabilidade naquele trecho, mas é um bem que nós temos ali. E está no quintal. Então, é fundamental isso que a senhora apresentou. Eu acho importante que a equipe tome nota, leve em consideração. Também foi dito em relação à geração de renda. Nós temos uma população trabalhadora, mas neste momento da pandemia, inclusive, desempregada. Então, buscar formas criativas, né, de geração de renda é fundamental. Então, ter a horta comunitária, potencializar, que já existe uma ali, talvez pode construir outras, né? Fortalecer também as cooperativas, como mencionou o vereador Paulo Búfalo, e quem sabe a gente pode ter ali naquela área um viveiro de mudas, produção de mudas, para a recomposição da mata ciliar ao longo do rio, e quem sabe até outros espaços que precisam ser revitalizados. Eu acho muito importante a APA do Campo Grande, está ali do lado também, e como também mencionou a vereadora Débora, a questão do esporte. Eu quero terminar falando disso. Porque, Tiago, os demais, é possível fazer parceria com as escolas estaduais que estão ali, entende? As escolas têm ali a quadra, já tem ali o espaço físico, pronto. É preciso ter alguém que possa ajudar as crianças e fazer esse intercâmbio com as escolas, de tal modo que no fim de semana ela possa ser aberta, possa ser utilizada, entende? Então, eu penso que em termos de parcerias e essa questão da intersetorialidade, e construindo junto, envolvendo os vários atores, é o que vai dar um salto de qualidade tanto na execução quanto na implementação do programa, porque tenho certeza que aí Campinas será contemplada com esse projeto, se Deus quiser. Então, e a competência dos técnicos, o Tiago está coordenando aí o processo, espero que a gente tenha, sim, êxito e a Campinas possa ser contemplada com o recurso e ter ações, projetos sendo desenvolvidas no Campo Grande como um piloto, talvez, mas em outros pontos da cidade como um todo. Finalizo mesmo dizendo que nós estamos muito satisfeitos com os trabalhos aqui desenvolvidos e eles são importantes para toda a cidade e é graças à participação de todos, dos vereadores, dos técnicos que participam conosco, da Câmara que nos ajuda a fazer esta organização aqui, os técnicos da TV, do cerimonial, enfim, quero agradecer a todos. Voltar a palavra para o Tiago e para a Daniela e para fazerem aí as suas considerações, e o nosso tempo também já está bem avançado. Obrigado, Tiago Ferrari, você tem a palavra. Eu que agradeço, eu gostaria de agradecer a seriedade, mais uma vez, com que vocês estão conduzindo, a seriedade com que foi conduzido aqui hoje, o respeito, principalmente com o PIC, e pode ter certeza que tudo que vier dessa comissão a gente vai levar em consideração nessa segunda fase do projeto. É importante essa articulação, essa intersetorialidade que vai além das secretarias. Eu já expando, são políticas conjuntas que a gente tem que convergir. Então, é importante uma secretaria reforçar a outra, as instituições se reforçarem. Então, eu digo que o PIC
ele extrapola quando a gente vê que não é só a prefeitura, a gente precisa de uma Câmara Municipal, a gente precisa e tem agido conjuntamente com o Ministério Público, com o Judiciário, com a sociedade civil e com a população. Eu vou repetir, eu me apaixonei pela primeira infância por estar com filhas na primeira infância e gostaria que todas as crianças pudessem ter a oportunidade que minhas filhas têm. E cada dia que a gente vai estudando, vai aprendendo mais, você fala, pô, eu poderia ter feito diferente. E uma das coisas que eu também gostaria de deixar assim para finalizar é que a primeira infância tem me estimulado e tem me feito crescer bastante. E uma das coisas que eu tenho sempre deixado assim como reflexão é que eu fui criado por mãe. Eu sei que uma mãe, o que ela faz por um filho. E a gente vê o que as mães têm feito pelos filhos. E está na hora da gente chamar essa corresponsabilidade aí para os pais. Assim, é fundamental na formação, no desenvolvimento, na confiança da criança, o papel do pai. Então, que nós pais possamos reforçar isso e mostrar que uma criança saudável é com uma família feliz na forma genérica, sim. Então, parabéns mais uma vez pela iniciativa de vocês. Muito obrigado. A gente está à disposição para que vocês possam nos dar sugestões e, independente do concurso, ficaria muito feliz de que a gente ganhasse o concurso, porque isso daria uma visibilidade muito grande para a primeira infância, para a importância da primeira infância. Mas uma das coisas que a gente decidiu é que o prefeito também falou que, independentemente de concurso ou não, que a gente vá aplicando ações para que a gente mude aquela realidade que vocês mesmos, por conta dessa comissão, já identificaram que é necessário. Então, um abraço, Cecília, muito obrigado. Débora, mais uma vez, sempre bom te ouvir. Carlinhos, também sempre bom te ouvir, sei da sua luta. E Paulo, também sei da sua seriedade e da sua luta. Só tenho que agradecer e dizer que o PIC está à disposição aí do Poder Legislativo e de cada vereador para que a gente possa melhorar essas políticas da primeira infância na nossa cidade. Obrigado, gente. Gratidão. Obrigado, Tiago. Quero passar a palavra à Daniela, mas antes de passar a Daniela, pedir, Tiago e a própria Daniela, essas informações que vocês nos passaram, se puderem nos escrever e encaminhar através do e-mail do nosso gabinete ou do gabinete do Paulo Búfalo, para que a gente possa fazer constar no relatório. Claro, nós vamos ter a ata desta reunião, mas esse complemento dos dados é importante. Inclusive, a vereadora Débora falou também sobre os dados que ela tem, se puder compartilhar conosco, né, seria interessante para embasar o relatório. Daniela, por favor. Eu queria só agradecer e falar que realmente a intersetorialidade para a gente, enquanto servidor público, também é um aprendizado, né? Cada um trabalha muito na sua caixinha e a gente fez essa proposta para o desafio global, ela foi muito no sentido de um exercício também, para que todos que participaram se sensibilizassem, deixassem, né, de olhar só dentro da sua caixinha, extrapolassem o olhar e a gente conseguisse até priorizar, né, dentro daquele que foi um leque de propostas que surgiram e a gente fala, não, o que nós vamos priorizar para encaminhar e que tudo convergisse, falasse a mesma língua para não ficar nada destoando. Isso foi um processo árduo, a gente fazia reuniões praticamente diárias e até que parece que uma hora todo mundo começou como se fosse uma orquestra, né, com um regente ali, que era, na verdade, essa visão da primeira infância, e vendo, então, o olhar tinha que ser para a criança de uma forma integral. Tem sido um aprendizado para todos e agradeço a oportunidade da gente poder também discutir aqui na Câmara, que acho que é um espaço super bacana e extremamente relevante essa aproximação do Executivo com o Legislativo. Obrigada. Obrigado, Daniela. A gente agradece a sua participação, seus esclarecimentos, sua contribuição
na comissão aqui também. Quero voltar a palavra aos vereadores para as considerações finais. Podemos fazer a mesma ordem ou não precisa, Paulo? Só para as considerações finais, rapidinho. Vereador Paulo Búfalo. Oi, Cecília. Eu só agradeço a presença, né, dos convidados, dos conselheiros, do conselheiro, da conselheira tutelar, né, o Ayrton e a Anália, e dizer, inclusive, aos conselheiros, ao Ayrton e à Anália, se quiserem enviar também as informações que tiverem sistematizadas para que nós possamos colocar no relatório da comissão, relativas lá ao distrito, à região noroeste, também são muito bem-vindas, né, para que a gente possa apresentar isso ao poder público posteriormente. É isso. Tá ok. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Para suas considerações finais, brevemente. Vereadora Débora, por favor. Também quero agradecer, Cecílio, dizer que foi muito bom poder dialogar um pouco mais sobre a infância, né, da nossa cidade e colocar à disposição o mandato, tanto para os conselheiros tutelares, como para o Tiago, para a Daniela, o que a gente puder colaborar para o PIC, para tudo que diz respeito às crianças, a gente está à disposição. Muito obrigada, gente. Obrigado, vereadora Débora. Com a palavra o vereador Carlinhos Camelô para as suas considerações finais. Da mesma forma, presidente, eu queria agradecer a presença do Tiago, da Daniela, do Ayrton, da Anália, todos que contribuíram bastante aí. Um abraço a todos. Presidente, você também. Boa tarde. Obrigado, vereador Carlinhos Camelô. Quero agradecer aqui a TV Câmara, que nos possibilita a transmissão e, portanto, a gente poder chegar a mais cidadãos campineiros e até fora da cidade, né? E através das redes sociais, também ao cerimonial aqui da Câmara. Agradeço a nossa assessoria, a assessoria dos vereadores, que também ajudam, colaboram para que a gente possa exercer aqui as nossas funções. Agradeço aos vereadores, a vereadora Débora Palermo, e aos nossos convidados, Tiago Ferrari, a Daniela, a Rafaela, nosso abraço a vocês, desejando sucesso e contem conosco naquilo que for possível, nós estamos à disposição. Também agradeço ao Ayrton, conselheiro tutelar, e a Anália, que também participaram e trouxeram contribuições aqui para a comissão. Muito obrigado. Com isso, eu declaro aqui encerrada esta reunião da Comissão Especial de Estudos para o Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande. Muito obrigado a todos, a todas. Concluída a reunião ordinária da Comissão Especial de Estudos e logo mais, 5 horas da tarde, você vai acompanhar o programa Cozinha Fácil. Não perca, a receita será macarrão fettuccine. Até mais. TV Câmara, Campinas.